Bem-vindos ao módulo 3. Estamos começando aqui o figurino no cinema, tá? Quando a gente olha para o figurino no cinema, a gente tem que lembrar de alguns figurinistas que foram muito importantes. Dorothy Jenkins foi o primeiro Oscar de melhor figurino, em 1948, pelo filme Joana d'Arc. Como vocês podem ver, tem a Joana d'Arc ali do lado. Foi um figurino de época muito interessante. Teve um rigor histórico apuradíssimo, então muito merecido. 1948, primeiro Oscar de figurino. Edith Head, que está aqui embaixo tomando um café com os amigos, Edith Head e Adrian estão na mesma foto. Foram figurinistas muito importantes. Edith Head foi a figurinista que mais ganhou Oscars no mundo. Ela ganhou 8 Oscars de figurino. Chegou lá no 5º Oscar, ela já estava acostumada, né? Irene Sharafi era conhecida pelos figurinos exuberantes, como o filme que ela fez, que ela assinou o figurino de Cleópatra, de Elizabeth Taylor. Então, era um filme super exuberante, super maravilhoso, tá? Howard Greer também foi um figurinista super importante de Hollywood, um dos primeiros, tá? Com a Pola Negri no set de The Spanish Dancer em 1923. Então, Hollywood começou a pensar em figurino muito antes do que a gente aqui no Brasil. Aqui a gente vê também, só por curiosidade, pintoras de tecido para o figurino de Marie Antoinette, do figurinista Adrien. O primeiro Marie Antoinette, não o Marie Antoinette que a gente conhece, mais recente, da Sofia Coppola, né? Então, olha, existe um departamento de pintoras de tecido. Então, olha como o figurino é importante, né? Como a gente precisa dar valor ao figurino para ele ajudar a contar uma história. Bom, então Edith Head ganhou 8 Oscars, Irene Sharafi, né, com Cleópatra, ela ganhou 5. Dorothy Jenkins ganhou 3, Cecil Beaton ganhou 2, e assim vai. Todos essas representações aqui, Jenny Beavan ganhou da Cruella, também incrível, um figurino super disruptivo, muito detalhado, muito bem construído, né? Edith Head ganhou por Sabrina, Piero Gherardi ganhou por 8,5, aí saindo de Hollywood, indo para a Europa, né? Piero Gherardi foi um figurinista muito importante na Europa, tá? E a gente tem os figurinistas mais atuais, né? Um pouco mais atuais do que esses que eu estava falando agora, que é Milena Canonero, ganhou 4 Oscars, ela é uma figurinista muito importante, trabalhou muitos anos com Stanley Kubrick, com Wes Anderson, ela tem um rigor estético muito incrível, então por isso que eu acho que ela, né, foi uma figurinista importante para trabalhar com Wes Anderson, pelo rigor estético das obras dele. A gente tem a Deborah Scott, que teve um figurino muito importante, que todo mundo conhece, né? O Titanic, né? Sandy Powell foi uma figurinista também muito importante, que ganhou o Oscar com O Aviador, né? 2 figurinistas com rigor histórico muito apurado, muito importante. Eiko Ishioka ganhou o Oscar de melhor figurino pelo filme Conde Drácula, o Drácula de Bram Stoker, de 1994, se eu não me engano. E é um figurino muito bem construído. Nessa imagem que vocês estão vendo, é o Drácula com uma veste que ela se inspirou na obra O Beijo, de Klimt. Então, a gente se inspira, a gente não precisa se inspirar só em pessoas vivas, em rigor histórico, a gente pode se inspirar em obras de arte. Isso dá uma importância para o figurino incrível, dá uma vida para o figurino, né? Ruth E. Carter foi muito importante pela obra dela em Pantera Negra. Ela foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar, tá? Muito incrível. Colleen Atwood foi muito importante por Memórias de uma Geisha. Ali a gente não tem apenas o rigor histórico. Ela foi muito importante para o desenvolvimento não só da história da geisha, mas o rigor cultural que ela teve para trazer esses personagens à vida foi muito importante e muito respeitoso, tá? Anne Roth é uma figurinista incrível também, que trouxe à vida essa personagem de Ma Rainey, também ganhou o Oscar. Ela também teve um rigor histórico fenomenal e trouxe
e trouxe à vida uma personagem disruptiva, importante na época dela, né? Então temos aí algumas figurinistas que fazem parte da história do figurino mundial e que foram muito importantes para ajudar a contar o roteiro, para amarrar esses personagens de uma forma muito mestra. Então, e aí além de cinema, né, falando sobre todas as possibilidades de trabalhar com figurino e figurinos importantes, a gente também tem TV, né? Séries de TV e tudo, não só cinema. Então a gente tem aí algumas fotos de figurinos importantes, né? Renomados e figurinistas, né? Eric Deman foi o responsável pelos figurinos de Gossip Girl. Assim, todo mundo conhece os figurinos de Gossip Girl, né? Foi uma coisa que marcou muito a minha geração, né? E a próxima também. Então, a gente tem a moda a favor, a gente tem uma diferença muito grande entre figurino e moda, que a gente já falou sobre o que é, mas a moda ela anda muito junto com o figurino e vice-versa. Porque a gente precisa dela, das marcas parceiras, da moda, das tendências, para a gente ajudar a construir alguns personagens que são, por exemplo, né, pessoas modernas. A gente precisa disso para criar esses personagens. Então, isso aconteceu em Gossip Girl, isso aconteceu, né, no Sex and the City. A Patricia Field é uma figurinista super renomada, que ajudou a criar essas 4 personalidades. Eu acho muito interessante quando a gente olha para cada uma delas, né? A gente tá junto olhando para cada uma delas aqui, percebe? A Charlotte, que é a mais da ponta, ela tá inteira de branco. E ela tem um figurino mais prep, tem um figurino mais... que transmite essa personalidade dela de ser uma dona de casa, que é uma pessoa super romântica, acredita no amor, na família. Então, ela tem figurinos claros, mais comportados, com signos super femininos, né? A Carrie, né, ela tá do lado dela. A Carrie tá com uma gravata, uma blusa rosa, um coletinho. Ela é das 4 esse ícone fashion, né? Ela é moderna, ela é fresh, ela tem um trabalho que fala sobre moda e tudo. Então, ela é super, né? Esse ícone fashion de todas elas. Ela é a que mais vai ousar, né? A Patricia vai ousar nos figurinos dela mais. Já do lado da Sarah Jessica Parker, a gente tem a Miranda Robbs, né? Que é a personagem Miranda, que ela já é uma personagem mais séria. Ela é uma advogada bem-sucedida, então ela transmite isso no figurino. Cores sóbrias, pouco decote, até que ela tá com bastante decote nesse figurino específico, mas ela tem um comprimento de saia mais comportado, ela usa muito, muito terno, muito ombro. Então, o que quer demonstrar esse figurino? São signos mais masculinos dentro de um figurino feminino. Então, ela vai demonstrar mais poder, né? Através desses signos masculinos. O uso do terno, o uso de ombros mais marcados, o uso de cores mais sóbrias, enfim. Do lado dela, a gente tem a Samantha. A Samantha é uma mulher exuberante, que exala sensualidade. Então, ela vai usar muitos acessórios dourados, vermelho, decote, né? Então, a gente tem vários signos para montar um figurino. Cor, forma da roupa, né? A modelagem da roupa, comprimento, decote, mangas, acessórios, junto com a caracterização, cabelo, make, né? Isso tudo vai contar a história do personagem e falar pro público de uma maneira não verbal o que essa persona quer passar pro mundo, né? Isso vai ajudar a contar o roteiro, isso vai amarrar o roteiro, vai contar a história do personagem e vai ajudar a contar a história de poder entre essas personagens, o que é muito interessante, né? Aí a gente tem, por exemplo, ali Friends, né? Deborah Maguire, que fez esse figurino de Friends, que é um figurino que identifica essas pessoas no seu dia a dia, né? E tem também, cada uma tem os signos de poder, não só os signos de poder, cada uma tem signos que ajudam a contar o que elas são no mundo, né? Uma pessoa que usa mais jeans é uma pessoa um pouco mais casual, um pouco mais desinibida, mais tranquila. Uma pessoa que usa mais preto, ela quer dizer que ela
é uma pessoa empoderada. Eu vim de preto hoje com acessórios dourados para dizer para vocês. Eu sou autoridade no assunto. Então, preto vai passar autoridade, né? Enfim, aí a gente tem Jane Bryant, que fez o figurino dessa série maravilhosa, com rigor histórico perfeito, né? A série Mad Men, né? Que é uma série que se passa nos anos 50, 60, 70. Ao longo das temporadas isso vai andando, né? Junto com os personagens. Mas cada personagem tem um tipo de roupa, mesmo que esteja dentro dos anos 50, você vê essa personagem que está aparecendo ali, ela é uma dona de casa, mas ela é inconformada, ela está entediada, ela vai mostrando isso ao longo da série, ao longo das roupas dela vão mudando, vão se atualizando, né? Tem uma personagem que ela é uma mulher que trabalha, ela é uma mulher independente, então ela vai usar roupas com tecidos de alfaiataria masculina, vai usar xadrez, vai usar cores mais sóbrias, ela não vai usar tanto candy color, tantas roupas claras, tantas roupas rosas, tantas roupas com renda. Então, cada elemento que a gente coloca num figurino, ele quer dizer alguma coisa para o público. E aí a gente tem, por exemplo, também ali a figurinista, acho que chama Heriana San Juan, né? Ela fez o figurino dessa série The Get Down, que conta a história do começo do rap, do hip hop, na Nova York dos anos 70, mais ou menos. E aí também ela teve um senso muito sutil, né? Entre os personagens, a gente vê uma mudança entre um personagem e outro. Um é um pouco mais ousado do que o outro é um pouco mais moleque, e assim vai. E aqui ela teve uma pesquisa muito aprofundada, né, da Nova York nos anos 70, desses grupos de música, de rap nos anos 70, precisou-se ter uma pesquisa muito aprofundada para ela desenvolver um figurino com um rigor histórico importante. Isso é muito importante a gente ter, né? Tem obras que a gente tem um pouco mais de liberdade poética para ousar, para fugir do rigor histórico. Claro, por exemplo, quando a gente tem um personagem que é muito ousado, a gente pode usar de uma estética, por exemplo, eu estou retratando anos 70. A gente usa algumas peças mais 80, um pouquinho mais para frente, para mostrar para o público. Esse é um personagem que é à frente do seu tempo. Então, é muito sutil. Isso a gente não precisa falar. Isso, basicamente, é algo que acontece, né? O público entende, porque o público também tem o inconsciente coletivo. A gente olha e a gente entende o que isso quer dizer. Não só as cores e a modelagem, mas também a composição das peças como um todo num look. E aí, para terminar esse módulo, vou falar da série The Handmaid's Tales, né? O Conto da Aia, que é muito disruptivo, é um figurino super importante, da Anne Crabtree. Ela é a figurinista dessa série, né? E aí a gente tem, basicamente, figurinos que a gente identifica figurinos iguais, né? Separados. O mundo foi totalmente mudado, os Estados Unidos foram completamente mudados, virou outro nome, e a sociedade ela é dividida em classes e as mulheres são divididas em funções, digamos assim, né? E a gente tem as aias, né, que elas são identificadas pela cor vermelha, e a gente tem as esposas, que é esposas de comandantes de alta sociedade, que elas são identificadas pela cor um azul petróleo. Então, olha como as cores são importantes, né, no desenvolvimento de um figurino. A gente tem os trabalhadores de classes mais baixas, que eles são identificados pela cor cinza, e assim vai. E aí a gente tem essa peça, né, que ela usa para não falar. Então, é um figurino muito icônico e muito difícil de fazer, né? Eu imagino o que a gente olha aqui, né? É um figurino que ela tem essa touquinha impecável, branca, para justamente identificar uma pureza, né, na aia. Elas usam a cor vermelha para serem facilmente identificadas caso elas fujam, e totalmente cobertas de braço e pernas, né, por conta de conservadorismo moral, né,
mas ao mesmo tempo para justamente identificar a violência, que é calar uma mulher, ela escolheu uma mordaça de couro muito desgastada. Então, o figurino, ele precisa mostrar para o público que não é ok calar uma mulher. Então, ela coloca essa mordaça feia, que destoa muito do rosto dela, da caracterização dessa touca imaculada que ela usa. E é muito interessante a gente usar desses artifícios no figurino, na direção de arte, para ajudar a contar uma história. E é isso, gente. Fim desse módulo 3. Fica junto comigo que o módulo 4 inicia já já.